Em 1944, um bombardeio destruiu a única evidência do maior predador que já caminhou sobre a Terra. Por décadas, foi apenas uma história de fantasmas, mas recentemente nós o encontramos novamente. E veja só, era ainda mais estranho do que pensávamos. Ele não apenas caminhava, ele nadava. Esta é a história do espinossauro e de outros 7 horrores absolutos. Do lagarto foice da Mongólia ao touro da Patagônia, estamos detalhando as estatísticas, as caçadas e a biologia aterrorizante dos 8 dinossauros mais espantosos da história. Apertem os cintos. Dentes, velas e escamas, o pesadelo africano. O ano é 1912. O local é o oásis de Bahariya, no oeste do Egito. O calor é insuportável, ultrapassando facilmente 100 graus Fahrenheit. Aqui, um paleontólogo alemão chamado Ernst Stromer está prestes a fazer uma descoberta que assombrará a comunidade científica pelo próximo século. Ele encontra ossos. Mas não quaisquer ossos. Esses fósseis pertencem a uma criatura que desafia a lógica. Apenas a coluna vertebral possui espinhas neurais medindo quase 6 pés de altura. A mandíbula não é quadrada como a de um tiranossauro. É longa, estreita e preenchida com dentes cônicos. Stromer a nomeia como Spinosaurus aegyptiacus, mas aqui é onde a história toma um rumo sombrio. Stromer leva esses fósseis de volta para Munique, Alemanha. Ele os exibe na coleção de paleontologia do estado da Baviera. Por décadas, esta criatura é uma celebridade. É oficialmente reconhecida como um terópode massivo, potencialmente maior do que qualquer carnívoro encontrado na América do Norte. Então veio a Segunda Guerra Mundial. Em abril de 1944, a Força Aérea Real lançou um massivo bombardeio sobre Munique. Stromer havia implorado ao diretor do museu para mover os fósseis para uma mina de sal segura, mas o diretor recusou. O museu sofreu um impacto direto. O holótipo, o espécime original e definidor do espinossauro, foi incinerado. Tornou-se pó. Por mais de 50 anos, o espinossauro foi um fantasma. Ele existia apenas nos antigos desenhos de Stromer e em fotografias em preto e branco borradas. Era o gigante perdido. Todos são obcecados pelo T-Rex, mas o mistério do espinossauro deixava os paleontólogos loucos. Ele era um bípede. Caminhava sobre 4 pernas. Sem os ossos, ninguém sabia. Avançando para o século XXI, e o jogo mudou inteiramente. Em 2008, um caçador de fósseis local nos leitos de Kenkem, no Marrocos, encontrou uma caixa de ossos. Eventualmente, esses fragmentos chegaram a Nizar Ibrahim, um paleontólogo que reconheceu a distinta textura mineral avermelhada. Ele percebeu que aqueles não eram apenas fragmentos aleatórios. Eles eram partes do fantasma. Ibrahim e sua equipe retornaram ao local em 2013 e descobriram o esqueleto de espinossauro mais completo desde 1915. E veja só, os dados desses ossos despedaçaram cada teoria que tínhamos. O animal era massivo. Estamos falando de uma criatura que se estendia por 50 a 60 pés de comprimento. Isso é quase 20 pés a mais do que a média de um T-Rex. Em termos de peso, estimativas o colocam entre 7 e 20 toneladas. Para colocar isso em perspectiva, esse é o peso de 3 grandes elefantes africanos combinados. Indo além do tamanho puro, temos que olhar para a biologia. A reconstrução de 2014 revelou que o espinossauro tinha pernas traseiras curtas. Isso não fazia sentido para um predador terrestre. Um animal de 60 pés com pernas curtas seria desajeitado em terra. Ele não seria capaz de perseguir presas. A comunidade científica estava dividida. Seria um erro? Então, em 2020, outra bomba caiu quando a equipe encontrou a cauda. Esta não era uma cauda rígida e de equilíbrio como a que você vê em um Raptor. Era alta, plana e flexível. Parecia exatamente com um remo. De repente, tudo fez sentido. O espinossauro não estava caminhando pela floresta, ele estava nadando. Este foi o primeiro dinossauro semiaquático conhecido. Imagine um crocodilo de 15 toneladas com a inteligência de um terópode. Vamos olhar para o equipamento. O crânio do espinossauro crescia até 6 pés de comprimento. O focinho estava repleto de sensores de pressão chamados forames. Os crocodilos modernos também os possuem. Eles os usam para detectar vibrações na água. Mesmo com visibilidade zero, em rios turvos e cheios de lama, o espinossauro podia sentir um peixe nadando além do seu nariz. E os dentes? Eles não eram facas serrilhadas para fatiar bifes. Eram cones que se intertravavam. Quando o espinossauro mordia, os dentes formavam uma gaiola. Nada escapava.
O ambiente em que vivia, conhecido como Grupo Ken-Ken, remonta ao período Cretáceo, há aproximadamente 95 a 100 milhões de anos. Os paleontólogos chamam este lugar de Rio de Gigantes, ou o lugar mais perigoso na história do planeta Terra. Por quê? Porque a proporção entre predador e presa estava completamente quebrada. Normalmente, um ecossistema tem muitos herbívoros e poucos predadores. No Ken-Ken era o oposto. Você tinha o espinossauro, o carcharodontossauro, crocodilos massivos como os sarcossuchos e pterossauros com envergaduras de 20 pés. O espinossauro dominava a água. Seus ossos eram densos, uma condição chamada osteosclerose. Isso agia como o cinto de lastro de um mergulhador, permitindo que o animal massivo afundasse e submergisse com esforço zero. Sem dúvida, sua arma principal eram aqueles braços. A maioria dos terópodes gigantes possui braços minúsculos e inúteis. Não este cara. O espinossauro tinha membros anteriores massivos equipados com garras curvas que podiam rasgar a carne como papel molhado. Imagine este cenário há 97 milhões de anos. Você é um onchopristis de 20 pés, um peixe-serra pré-histórico com espinhos farpados no rosto. Você está nadando no canal profundo. Você não vê nada, mas a água ao seu redor se desloca. Acima, a massiva vela dorsal do espinossauro corta a superfície, absorvendo o calor do sol africano. O predador mergulha. Ele não precisa ver você. Ele sente a onda de pressão da sua cauda. Em uma fração de segundo, o longo focinho golpeia lateralmente. Os dentes cônicos perfuram suas escamas. Você se debate, mas a pegada é absoluta. Então as garras entram em ação. Fim de jogo. Não é tão simples, porém, porque o espinossauro não era invencível. O Rio de Gigantes era propenso a secas severas. Conforme os níveis de água baixavam, o espinossauro era forçado a ir para a terra. Aqui, ele era vulnerável. Suas pernas curtas o tornavam lento. Se ele encontrasse um carcharodontossauro, um caçador especializado terrestre, o espinossauro estava em apuros. Fósseis mostram evidências desses confrontos. Encontramos espinhas neurais de espinossauro com marcas de mordidas que coincidem com os dentes de outros terópodes gigantes. Parece que quando os rios secavam, os reis da água eram frequentemente caçados pelos reis da terra. A extinção desta besta não foi causada por um meteoro, pelo menos não inicialmente. Foi a mudança climática. Há cerca de 93 milhões de anos, os níveis do mar subiram e desceram drasticamente, destruindo os pântanos de mangue e os sistemas fluviais do norte da África. O espinossauro era um especialista. Ele precisava de águas profundas e peixes grandes. Quando o habitat desapareceu, o monstro desapareceu com ele. Então aqui está o ponto. O espinossauro ocupa o primeiro lugar na nossa lista não apenas pelo seu tamanho, mas porque conquistou um domínio que nenhum outro dinossauro ousou tocar. Ele provou que os dinossauros não eram apenas animais terrestres, eram monstros anfíbios que podiam arrastar você para as profundezas. Se o espinossauro é o rei da água, nossa próxima entrada é o Senhor do Bizarro. Estamos viajando para a Mongólia, para a formação Nemegt. O tempo é de aproximadamente 70 milhões de anos atrás, no Cretáceo Superior. Em 1948, uma expedição conjunta soviético-mongol descobriu garras enormes, em forma de foice, no deserto de Gobi. Elas eram massivas, com mais de 3 pés de comprimento. A princípio, os cientistas ficaram perplexos. Eles pensaram ter encontrado as costelas de uma tartaruga gigante. Eles literalmente o nomearam como Therizinosaurus cheloniformes, que significa lagarto foice em forma de tartaruga. Basicamente, eles não tinham ideia do que estavam olhando. Foi só décadas depois que percebemos que não eram costelas, eram dedos. Deixe isso penetrar na mente. As garras nas mãos do Therizinosauro eram mais longas que um braço humano. Elas são as garras mais longas da história do reino animal. Por anos, as pessoas assumiram que este animal era um predador. Quero dizer, olhe para aquelas mãos. Elas parecem ter sido projetadas para estripar qualquer coisa que se mova. Mas a biologia é cheia de surpresas. O Therizinosauro era um terópode, a mesma família do T-Rex e do Velociraptor. Mas em algum lugar ao longo da linha evolutiva, este cara tornou-se vegano. Ele media cerca de 30 a 33 pés de altura e pesava cerca de 5 toneladas. Era um gigante barrigudo e pesado. E ao contrário dos monstros escamosos de Jurassic Park, esta coisa provavelmente era coberta de penas. Imagine um frango de 5 toneladas com garras de Edward Mãos de Tesoura. Mas não deixe o rótulo de herbívoro enganar você. Este é um dos animais mais espantosos que já existiram. Por quê?
por causa de como ele usava aquelas garras. A maioria dos herbívoros depende de armaduras ou manadas para proteção. O teresinossauro dependia de pura intimidação e força bruta. Aquelas foices de 3 pés eram feitas de osso revestido de queratina. Elas não eram muito curvas como a garra de um gato, eram mais retas e planas. Embora fossem usadas principalmente para puxar galhos altos das árvores, também eram armas defensivas devastadoras. O nêmesis do teresinossauro era o tarbossauro, um primo asiático do T-Rex. Temos que olhar para a biomecânica aqui. O teresinossauro não era rápido. Ele não conseguia correr mais que um tarbossauro. Então ele tinha que manter sua posição. Quando um predador atacava, o teresinossauro se erguia sobre suas patas traseiras, alcançando uma altura aterrorizante. Então ele golpeava. Um único golpe daquelas garras não apenas arranhava, perfurava órgãos vitais. Se um predador chegasse muito perto, aquelas garras poderiam facilmente perfurar um pulmão, romper uma artéria ou cegar um atacante. Era uma zona morta biológica na frente deste animal. Estudos recentes sobre o estresse ósseo das garras do teresinossauro sugerem que elas eram frágeis sob torção, mas incrivelmente fortes sob tensão. Isso apoia a ideia de que não eram usadas para cavar ou agarrar presas em luta, mas para rastelar a vegetação e rastelar os rostos dos inimigos. O puro absurdo deste animal é o que o coloca nesta lista. Isso mostra que a natureza não se importa em parecer legal, ela se importa com a sobrevivência. Mas a parte mais louca é que ainda não temos um esqueleto 100% completo. O crânio permanece parcialmente um mistério, embora presumamos que ele tivesse um bico e pequenos dentes em forma de folha. Ele desapareceu durante o evento de extinção KPG há 66 milhões de anos. Mas por milhões de anos ele caminhou pelas florestas da Ásia, um gigante gentil que carregava 6 espadas em suas mãos. Agora precisamos abordar uma mentira de Hollywood. Todo mundo conhece o Dilophosauro dos filmes. É aquele dinossaurinho fofo que abre um adorno no pescoço, cospe veneno e come o programador de computador. Sim, sobre isso. Esqueça tudo o que você viu. O verdadeiro Dilophosaurus wetherilli não era nada parecido com aquilo. Em primeiro lugar, não era pequeno. Tinha cerca de 20 a 23 pés de comprimento e pesava cerca de 1000 libras. Era o predador ápice do Jurássico Inferior, há cerca de 193 milhões de anos. Ele não tinha um adorno no pescoço. Não cuspia veneno. Não precisava. Descoberto em 1942 no norte do Arizona, este dinossauro é definido pelas 2 cristas ósseas finas no topo de sua cabeça. Ainda não temos 100% de certeza para que serviam. Eram frágeis demais para serem usadas como armas. Muito provavelmente serviam para exibição, outdoors coloridos para atrair parceiros ou intimidar rivais. Mas a parte aterrorizante do Dilophosauro são suas mandíbulas. No passado, os paleontólogos pensavam que o Dilophosauro tinha uma mordida fraca por causa de um entalhe em sua mandíbula superior, bem entre a pré-maxila e a maxila. Eles pensavam que ele era um carniceiro. Mas um estudo abrangente em 2020 reexaminou os fósseis e encontrou algo perturbador. As mandíbulas eram, na verdade, movidas por músculos massivos. Aquele entalhe não era um ponto fraco. Era um mecanismo para ajudar a agarrar a presa. O Dilophosauro não caçava como um T-Rex, esmagando ossos. Ele caçava como um cirurgião. Seus dentes eram extremamente longos e finos. Eles foram projetados para fatiar profundamente tecidos moles. Ele viveu em um mundo antes dos verdadeiros gigantes. Sua principal presa era o Sarasaurus, um dinossauro primitivo de pescoço longo. O Dilophosauro provavelmente emboscava sua presa, usando sua velocidade, estimada em cerca de 20 a 25 milhas por hora, para fechar a distância. Uma vez que fazia contato, ele não esmagaria o pescoço, ele cortaria, ele desferiria múltiplos ferimentos de mordida, causando perda massiva de sangue, e então esperaria a vítima enfraquecer. O ambiente do Arizona no Jurássico Inferior era um oásis em um deserto de dunas de areia. Era um mundo severo. O Dilophosauro foi o primeiro grande dinossauro carnívoro na América do Norte. Ele estabeleceu o modelo para cada terror que se seguiu. E isso nos traz ao próximo ponto. O Dilophosauro nos mostra que você não precisa de tamanho para ser aterrorizante. Você precisa de precisão. Este animal governou seu ecossistema por milhões de anos com zero competição. Mas a natureza estava apenas se aquecendo. Os predadores estavam prestes a ficar mais rápidos, mais fortes e muito, muito mais feios.
37 milhas por hora. Você não pode fugir. Se o Therizinosauro é o mais estranho, o Carnotauro é o de aparência mais demoníaca. Seu nome completo é Carnotaurus sastrei, o que se traduz como touro comedor de carne. Por quê? Porque ele é o único carnívoro conhecido com 2 chifres de diabo distintos projetando-se de sua testa. Descoberto em 1984 na província de Chubut, na Argentina, o Carnotauro remonta ao Cretáceo Superior, há cerca de 72 milhões de anos. Esta coisa era um carro esportivo biológico. Ele media cerca de 25 a 30 pés de comprimento e pesava aproximadamente 1,5 a 2 toneladas. Comparado a um T-Rex, ele é leve. Mas essa leveza era o seu superpoder. Modelos de biomecânica sugerem que o Carnotauro foi um dos maiores terópodes mais rápidos que já existiram. Músculos caudofemoriais enormes estavam ancorados em sua cauda. Esses músculos eram massivos. Eles sugerem que o Carnotauro podia correr em velocidades de até 30 ou até 35 milhas por hora. Imagine um touro de 2 toneladas investindo contra você a 35 milhas por hora. Mas aqui está o problema com o Carnotauro. Ele tinha os braços mais patéticos da história dos dinossauros, ainda menores que os do T-Rex. Os braços eram vestigiais, o que significa que haviam perdido toda a função. Os dedos eram fundidos e imóveis, eles simplesmente balançavam ali. Então o Carnotauro dependia inteiramente da boca. Seu crânio era muito curto e profundo, quase como o de um bulldog. A mandíbula foi construída para um tipo específico de violência. Ele podia abrir sua boca incrivelmente demais. A mandíbula inferior era estruturada para se fechar extremamente rápido. Ele não tinha o poder de esmagar ossos de um tiranossauro. Em vez disso, ele provavelmente usava um movimento de machadinha. Ele corria ao lado da presa, batia sua boca aberta na vítima como um machado e rasgava para trás. Os chifres, eles provavelmente não eram usados para perfurar inimigos. Eles eram planos no topo. Teorias sugerem que eram usados para disputas de empurrões com outros carnotauros durante a temporada de acasalamento, ou talvez para proteger os olhos enquanto empurravam através de vegetação densa. Mas o que torna o Carnotauro verdadeiramente espantoso é a pele. Nós realmente temos impressões de pele para este dinossauro. Sabemos exatamente como ele era. Ele não tinha penas. Era coberto por um mosaico de pequenas escamas com fileiras de osteodermos maiores, semelhantes a protuberâncias, correndo pelo seu corpo. Ele parecia blindado. Vivia nas planícies abertas da América do Sul, caçando pequenos saurópodes e ornitópodes. Era um predador de perseguição. Ele não se escondia em arbustos. Ele alcançava as coisas correndo. O Carnotauro representa o auge da evolução da velocidade em grandes predadores. Ele sacrificou a função dos braços e a força da mordida por pura velocidade. Nas Olimpíadas pré-históricas, este era o velocista contra o qual você não queria competir. Mas enquanto o Carnotauro dominava a velocidade na América do Sul, algo muito maior estava evoluindo no norte da África. Algo que desafiaria o T-Rex pelo título de rei. O Carnotauro era rápido, mas o próximo monstro da nossa lista trocou a velocidade por dentes do tamanho de facas de carne. Acabamos de falar sobre o espinossauro governando os rios do norte da África, mas aqui está o detalhe. A terra não estava vazia. Enquanto o espinossauro patrulhava a água, as florestas e planícies da região de Quem-Quem eram dominadas por outro titã. Este é o Carcharodontosaurus saharicus. O nome traduz-se literalmente como lagarto com dentes de tubarão. E isso não é um exagero. Primeiro, vamos olhar para a linha do tempo. Estamos de volta ao meado do Cretáceo, há aproximadamente 100 a 93 milhões de anos. Este era um mundo de efeito estufa. Os níveis do mar estavam altos. O norte da África era um sistema exuberante e tropical de deltas e manguezais. O Carcharodontosauro era o predador ápice da terra seca. Em termos de tamanho puro, este animal era uma unidade absoluta. Estamos falando de um comprimento de 40 a 45 pés e um peso estimado entre 6 e 15 toneladas. Para colocar isso em perspectiva, isso é indiscutivelmente maior do que o famoso Tyrannosaurus Rex. Mas a parte mais assustadora não era o seu tamanho. Era o equipamento dentro de sua boca. O T-Rex tinha dentes de banana, grossos, redondos e construídos para esmagar ossos. O Carcharodontosauro seguia um caminho diferente. Seus dentes eram planos, curvos e serrilhados em ambas as bordas, exatamente como os de um grande tubarão branco. Alguns desses dentes mediam até 8 polegadas de comprimento. Essas não eram ferramentas de esmagamento. Eram ferramentas de corte.
Quando um Carcharodontossauro atacava, ele não mordia e segurava. Ele usava uma estratégia chamada atacar e correr. Ele corria em direção a um saurópode, como o massivo Paralititan, desferia uma mordida massiva e cortante que rompia artérias e músculos, e então se afastava. A presa não morreria instantaneamente, ela sangraria até a morte. A história deste dinossauro é tão trágica quanto a do espinossauro. Os primeiros fósseis foram encontrados em 1924 pelos paleontólogos franceses Charles de Perret e Justin Savornin, na Argélia. Eles encontraram 2 dentes. Mais tarde, na década de 1930, Ernst Stromer encontrou um crânio parcial e um esqueleto no Egito. E assim como o espinossauro, aqueles ossos foram destruídos no bombardeio de Munique em 1944. Por 50 anos, o lagarto com dentes de tubarão foi um mito. Sabíamos que ele existia, mas não tínhamos nada para estudar. Então, em 1995, tudo mudou. O paleontólogo americano Paul Sereno liderou uma expedição aos leitos de Quenquem, no Marrocos. Em uma encosta íngreme, perto da borda de um penhasco, sua equipe encontrou um crânio. Não era apenas um fragmento, estava quase completo. O crânio media 5,2 pés de comprimento. Era enorme. Esta descoberta, conhecida como o neótipo, trouxe o monstro de volta à vida. A análise do crânio revelou algo aterrorizante sobre seu cérebro. Tomografias computadorizadas mostraram que o Carcharodontossauro tinha uma forma de cérebro semelhante à dos crocodilos modernos, mas com bulbos olfatórios massivos. Estas são as partes do cérebro responsáveis pelo cheiro. Então, aqui está o ponto. Este animal provavelmente podia cheirar uma carcaça ou uma manada de herbívoros a milhas de distância. Era uma máquina de rastreamento biológica, mas ele também tinha uma fraqueza. Sua visão binocular era pobre. Ao contrário do T-Rex, que tinha olhos voltados para a frente para percepção de profundidade, o Carcharodontossauro tinha olhos nas laterais de sua cabeça. Isso sugere que ele era um predador de emboscada, em vez de um caçador de perseguição complexo. Ele precisava chegar perto antes de lançar um ataque. O ambiente em que vivia era uma panela de pressão da evolução. Chamamos isso de enigma de Stromer. O registro fóssil no norte da África mostra muitos grandes predadores e herbívoros insuficientes para sustentá-los. Como eles sobreviviam sem passar fome? A resposta reside no particionamento de nicho. O espinossauro pegava os peixes no rio. O Carcharodontossauro pegava os saurópodes nas margens. Eles raramente cruzavam caminhos, mas quando o faziam, era um embate de titãs. Encontramos marcas de dentes de Carcharodontossauro em ossos que não deveriam tê-las, sugerindo que eles também eram carniceiros oportunistas. Outro fator massivo de impacto é a engenharia do crânio. O crânio do Carcharodontossauro era mais estreito e leve que o de um T-Rex. Tinha grandes aberturas chamadas fenestras para reduzir o peso. Isso implica que o animal podia mover sua cabeça extremamente rápido. Ele podia golpear para a esquerda e para a direita com uma velocidade aterrorizante, perfeita para capturar presas menores e ágeis como o ouranossauro. A extinção desta besta coincide com o evento do limite cenomaniano-turoniano há cerca de 93 milhões de anos. Os oceanos subiram, cortando as pontes terrestres. O clima mudou. Os saurópodes gigantes desapareceram da região e 100 milhões de calorias para sustentar seu corpo de 10 toneladas. O Carcharodontossauro morreu de fome até o esquecimento, mas por 7 milhões de anos ele foi o governante terrestre da África. Ele provou que você não precisa esmagar ossos para ser o rei. Você só precisa garantir que suas vítimas nunca parem de sangrar. Agora estamos deixando o calor escaldante da África e indo para um lugar onde você não esperaria encontrar um pesadelo de dinossauro. Surrey, Inglaterra. O ano é 1983. Um encanador e caçador de fósseis amador chamado William Walker está explorando uma mina de argila perto de Oakley. Ele vê uma rocha que parece incomum. Ele a atinge com um martelo. A rocha se abre e lá dentro ele encontra uma garra. Mas esta não era uma garra normal. Era enorme. Media mais de 12 polegadas ao longo da curva. Walker acabara de descobrir o Baryonyx walkeri. O nome significa literalmente garra pesada. Esta descoberta foi um evento massivo. Antes disso, a maioria das pessoas pensava que os dinossauros carnívoros eram todos construídos como o T-Rex, cabeças grandes, braços pequenos. O Baryonyx quebrou essa imagem. Ele viveu durante o Cretáceo Inferior, há cerca de 125 milhões de anos.
Com aproximadamente 33 pés de comprimento e pesando cerca de 2 toneladas, ele não era o maior dinossauro da nossa lista, mas era sem dúvida um dos mais especializados. Vamos olhar para a anatomia estranha. O crânio do Baryonyx é longo, baixo e estreito. Parece quase exatamente com o crânio de um gavial moderno. O focinho tem uma forma muito específica, uma roseta na ponta. Isso significa que a extremidade da mandíbula se expande em um círculo bulboso, repleto de dentes longos e curvos. Por quê? Para agarrar presas escorregadias. Mas a parte louca é o que encontramos dentro do esqueleto. Normalmente temos que adivinhar o que os dinossauros comiam. Olhamos para os dentes e fazemos suposições. Com o Baryonyx, não precisamos adivinhar. Na região do estômago do espécime holótipo, os paleontólogos encontraram escamas e dentes gravados por ácido de um peixe chamado Xinstia. Mas isso não é tudo. Eles também encontraram os ossos digeridos de um jovem iguanodonte. Basicamente, o Baryonyx era um generalista. Ele amava peixes, mas se visse um bebê dinossauro, não hesitaria em lanchá-lo. Então, como ele caçava? Imagine um urso cinzento no Cretáceo. O Baryonyx provavelmente ficava nas margens de rios rasos ou entrava na água. Ele esperaria perfeitamente imóvel. Seus olhos estavam posicionados um pouco mais alto no crânio, permitindo-lhe ver acima da linha da água enquanto o focinho estava submerso. Quando um peixe passava nadando, ele usava aquelas garras massivas de polegar de 12 polegadas. Essas garras estavam no primeiro dedo da mão. Eram curvas como ganchos de carne. O Baryonyx passaria seu braço pela água, empalando o peixe na garra, e então o lançaria em suas mandíbulas de crocodilo. Esta foi uma mudança importante no nosso entendimento. Por décadas, os cientistas pensaram que os dinossauros eram estritamente animais terrestres que temiam águas profundas. O Baryonyx provou que os terópodes estavam explorando ambientes aquáticos muito antes do que pensávamos. Os braços do Baryonyx eram incrivelmente robustos. Ao contrário dos braços inúteis do Carnotauro, estes membros eram movidos por músculos deltoides massivos. Ele podia levantar cargas pesadas. Se um predador menor tentasse roubar sua captura, um tapa de costas de um Baryonyx provavelmente quebraria costelas. O ambiente da Inglaterra de 125 milhões de anos atrás era um pântano subtropical, cheio de lagoas e rios sinuosos. Era conhecido como o Grupo Wealden. Era um mundo úmido e encharcado. E veja só, não era apenas o Baryonyx. Esta família de dinossauros, chamada Spinosaurideus, tornou-se global. Encontramos parentes no Brasil, no Laos e até na Austrália. Eles foram uma história de sucesso global. Mas o Baryonyx é especial porque é o esqueleto de espinosaurídeo mais completo já encontrado. Ele nos deu a pedra de Roseta para entender toda essa família de esquisitos. O fator terror aqui não é ser perseguido por um monstro correndo a 30 milhas por hora. É sobre o silêncio. O Baryonyx era um caçador paciente. Ele esperava nos juncos. Você não o ouviria chegando até que aquela garra massiva já estivesse enganchando em você. Não é tão simples, porém. O Baryonyx tinha inimigos. As mesmas formações rochosas contêm os ossos do Neovenator, um comedor de carne genérico aparentado ao Carcharodontosauro. Se um Baryonyx fosse pego em terra seca, longe da segurança da água, ele estava vulnerável. Seu longo focinho era frágil contra a mordida esmagadora de outros terópodes. Portanto, a sobrevivência era um ato de equilíbrio. Ficar perto da água, comer os peixes e usar as garras para manter os monstros terrestres à distância. Maiores, piores e juntos. O que é mais assustador do que um dinossauro carnívoro de 40 pés? Simples. 7 deles trabalhando juntos. Bem-vindo à formação Huincul, na Argentina. O tempo é o Cretáceo Superior, há cerca de 95 milhões de anos. Em 1997, a caótica pedreira Roseae rendeu uma descoberta que confundiu a todos. Paleontólogos, liderados por Rodolfo Coria e Philip Curry, não encontraram apenas um esqueleto. Eles encontraram um leito de ossos. Enterrados juntos estavam os restos de pelo menos 7 indivíduos de uma nova espécie. Eles variavam em idade de jovens adolescentes a adultos massivos. Eles o nomearam Mapusaurus roseae. Mapu vem da palavra mapuche para terra. O maior indivíduo era enorme, aproximadamente 40 pés de comprimento e pesando cerca de 7 a 8 toneladas. Era um Carcharodontossaurídeo, um primo próximo do Giganotossauro. Mas a parte louca é o contexto. Porque 7 predadores ápice estavam enterrados no mesmo buraco?
Normalmente, grandes predadores são solitários. Eles são territoriais. Se um tigre vê outro tigre, eles lutam. Eles não andam juntos. Mas a evidência do mapussauro sugere comportamento gregário. Esse é o termo científico para caça em bando. Por que um monstro de 40 pés precisaria de amigos? Por causa do que eles comiam. Vivendo exatamente no mesmo local, exatamente ao mesmo tempo, estava o argentinossauro. Este foi, sem dúvida, o maior animal terrestre que já existiu. Estamos falando de um herbívoro que tinha 115 pés de comprimento e pesava até 100 toneladas. Um único mapussauro, mesmo com 8 toneladas, tinha 0 chances contra um argentinossauro de 100 toneladas. Uma única chicotada de cauda liquidaria o esqueleto do predador. Mas um bando? Isso muda a matemática. Então, aqui está o ponto. É assim que o horror provavelmente se desenrolava. O bando isolava um argentinossauro doente ou jovem. Eles não atacariam as pernas. Isso é um erro fatal. Em vez disso, usavam uma estratégia chamada pastoreio de carne. Os dentes do mapussauro eram como lâminas, semelhantes aos do carcharodontossauro, mas ligeiramente mais grossos. O bando avançava, retirava pedaços massivos de carne dos flancos do gigante e depois recuava. Eles não precisavam eliminá-lo imediatamente. Eles apenas precisavam exauri-lo. Eles transformaram o maior animal da Terra em um banquete ambulante. Este é um nível de coordenação que raramente vemos em répteis. Isso implica estrutura social. Eles tinham um alfa? Eles compartilhavam a comida? Não sabemos com certeza, mas o leito de ossos sugere fortemente que viveram e morreram juntos. Vamos olhar para a anatomia. O crânio do mapussauro era profundo, mas leve. Tinha cristas rugosas e ásperas acima dos olhos, possivelmente para exibição. Mas a característica mais importante era o fêmur. Ele era robusto. Estes animais foram construídos para resistência. Eles tinham que rastrear manadas de titanossauros por dias, esperando por uma abertura. A descoberta levou 5 anos para ser escavada. Eles tiveram que usar britadeiras para atravessar o arenito duro, mas o esforço valeu a pena. O mapussauro remodelou nossa compreensão da dinâmica dos predadores. Antes disso, a teoria do bando de lobos era aplicada principalmente a pequenos raptores, como o Deinonychus. Aplicá-la a gigantes de 8 toneladas é aterrorizante. Imagine o chão tremendo. Você se esconde. Você vê uma cabeça massiva aparecer entre as árvores. Você pensa, tudo bem, se eu ficar parado, ele vai passar. Então você olha para a esquerda. Há outro. E outro. O mapussauro prova que na corrida armamentista do Cretáceo, o tamanho não era suficiente. Conforme os herbívoros se tornavam impossíveis de derrubar sozinhos, os predadores evoluíram para a sociedade. Eles transformaram a cooperação em arma, e isso é verdadeiramente espantoso. Chegamos aos pesos pesados. Por um século, o Tyrannosaurus Rex foi o rei indiscutível. Ele era o padrão ouro. Mas em 1993, um mecânico de automóveis chamado Ruben Carolini estava dirigindo um buggy nas terras áridas da província de Neuquén, na Argentina. Ele avistou uma tíbia saindo do chão. Ele chamou os paleontólogos. O que eles retiraram da rocha enviou ondas de choque através do mundo científico. Eles o nomearam Giganotosaurus carolinii, o lagarto gigante do sul. Quando mediram os ossos, os números não pareciam reais. O fêmur era ligeiramente mais longo do que o maior fêmur de T-Rex conhecido na época. O crânio era massivo, estimado em quase 6 pés de comprimento. As estimativas de tamanho colocavam o giganotossauro com 43 a 47 pés de comprimento e pesando até 14 toneladas. Basicamente, ele desafiou o T-Rex pelo título de maior dinossauro carnívoro. Mas tamanho não é tudo. É sobre como ele foi construído. O giganotossauro era uma máquina de caça magra e feroz. Enquanto o T-Rex era robusto e com peito em barril, o giganotossauro era mais esguio e ágil. Seu crânio era o material dos pesadelos. Era longo e quadrado, estreitando-se em direção ao focinho. Mas ao contrário do T-Rex, que tinha dentes como estacas de ferrovia, o giganotossauro manteve a tradição familiar dos carcharodontosaurídeos, lâminas planas e serrilhadas. Sua força de mordida era mais fraca que a de um T-Rex, mas ele não precisava esmagar, ele fatiava. E veja só, a caixa craniana era minúscula. O cérebro de um giganotossauro era do tamanho de uma banana. Era aproximadamente metade do tamanho de um cérebro de T-Rex. Isso sugere que ele não era tão inteligente. Ele operava por puro instinto. Mas o que lhe faltava em QI, ele compensava em termorregulação.
Estudos biomecânicos sugerem que o giganotossauro era homeotérmico. Ele tinha um metabolismo alto. Isso significa que ele crescia rápido. Um giganotossauro jovem explodiria em tamanho, atingindo a idade adulta rapidamente para evitar ser comido. Ele viveu há cerca de 99 a 97 milhões de anos. Foi contemporâneo do mapussauro e caçava os ancestrais do argentinossauro, como o andessauro. Um dos fatores UAU mais intensos é o queixo. A frente da mandíbula inferior tinha uma crista vertical. Isso é único. Achamos que ajudava a ancorar músculos massivos para manter a mandíbula estável quando ele arrancava 50 libras de carne de um saurópode vivo. O giganotossauro representa o pico absoluto da linhagem dos carcharodontosaurídeos. Depois disso, esta família específica de dinossauros começou a declinar, sendo eventualmente substituída pelos abelisauros e mais tarde pelos tiranossauros no norte. Mas por alguns milhões de anos na América do Sul, nada, absolutamente nada, estava seguro. Se você ficasse ao lado de um giganotossauro, o joelho dele estaria acima da sua cabeça. Você não seria nem um lanche. Você seria um palito de dente. Então, por que ele é tão aterrorizante? Porque mostra que a natureza pode criar monstros desta escala múltiplas vezes. O T-Rex não foi um acaso. O giganotossauro prova que quando as condições são adequadas, a evolução levará os limites da biologia para criar o caçador definitivo. Todo mundo é obcecado por velociraptors por causa de Jurassic Park. Mas aqui está o detalhe. O filme mentiu para você. Velociraptors reais eram do tamanho de perus. Eles eram cobertos de penas e pesavam cerca de 30 libras. Se você chutasse um, ele provavelmente voaria. Mas havia um raptor que se encaixava na descrição do filme. Na verdade, era ainda maior. Bem-vindo ao Yellow Cat Member da formação Cedar Mountain em Utah. O tempo é o Cretáceo Inferior, há cerca de 125 milhões de anos. Este é o lar do Utahraptor ostromaisi. Descoberto em 1975, este animal é o campeão absoluto dos pesos pesados da família Dromaeosaur. Vamos falar de estatísticas. O Utahraptor tinha aproximadamente 18 a 23 pés de comprimento, pesava entre 1.100 e 2.200 libras. Isso é o tamanho de um grande urso polar. Mas ao contrário de um urso, esta coisa foi construída para a agilidade. A característica definidora, sem dúvida, era a garra letal no segundo dedo de cada pé. Em um velociraptor comum, esta garra tem cerca de 2 polegadas de comprimento. No Utahraptor, era massiva. Estamos falando de uma garra em foice medindo de 9 a 15 polegadas de comprimento. Isso não era apenas uma faca, era um gancho de carne. Estudos de biomecânica sugerem que o Utahraptor não cortava com esta garra. Ele perfurava. Ele prenderia sua presa usando seu peso corporal massivo, cravaria a garra profundamente na garganta ou na cavidade torácica e então chutaria. Era um mecanismo preciso de destruição de órgãos. Mas a história de horror fica pior. Em 2001, um estudante de pós-graduação chamado Matt Strebe descobriu um bloco massivo de arenito em Utah. Era uma armadilha de predadores. Dentro deste bloco de rocha de 9 toneladas, os paleontólogos encontraram os restos de um bando de Utahraptors. Havia um adulto, 4 juvenis e um bebê. Eles estavam todos enterrados juntos em areia movediça. Mas veja só, eles não estavam sozinhos. Enterrado com eles estava um herbívoro chamado Iguanacolossus. Isso sugere uma narrativa aterrorizante. O bando estava caçando junto. Eles perseguiram o herbívoro até a areia movediça. O herbívoro ficou preso. Os raptores pularam sobre ele para banquetear-se, mas eles também ficaram presos. A lama engoliu a todos. Este bloco de Strebe é um dos achados fósseis mais importantes da história, porque fornece evidências sólidas de que esses raptores gigantes eram sociais. Eles caçavam em famílias. Imagine um bando de lagartos do tamanho de ursos polares, coordenados, inteligentes e armados com foices de 15 polegadas. O Utahraptor era pesadamente musculoso. Seus ossos das pernas eram incrivelmente grossos, especificamente a tíbia. Isso sugere que ele não era um corredor de longa distância como um lobo, mas um predador de emboscada. Ele se esconderia na vegetação rasteira, esperaria por um dinossauro blindado como o Gastonia passar, e então lançaria um assalto de alta velocidade. Falando em Gastonia, este herbívoro era um tanque ambulante coberto de espinhos. O fato de o Gastonia ter evoluído uma armadura tão extrema prova o quão perigoso era o Utahraptor.
Foi uma corrida armamentista evolutiva. Uma armadura melhor exigia uma garra maior. O Utahraptor foi extinto há cerca de 112 milhões de anos, provavelmente devido a mudanças climáticas que alteraram seu habitat. Mas por 10 milhões de anos, ele foi o rei indiscutível do oeste americano. Ele faz os raptores do filme parecerem animais de estimação. O Bulldog do Sul. Agora viajamos para a ilha de Madagascar, o Cretáceo Superior, há cerca de 70 milhões de anos. Ilhas são lugares estranhos para a evolução. Os animais tendem a ficar esquisitos, e o predador ápice aqui era o mais estranho de todos. Conheça o Majungasaurus crenatíssimos. À primeira vista, parece um abelisauro padrão. Tinha cerca de 20 a 23 pés de comprimento e possuía braços minúsculos e vestigiais. Mas o Majungasauro tinha um segredo sombrio. Por anos, paleontólogos encontraram ossos de Majungasauro com marcas de mordidas estranhas neles. As marcas eram serrilhadas e coincidiam com os dentes de um grande terópode. Eles verificaram o registro fóssil de Madagascar. Procuraram pelo predador responsável. Mas aqui está o detalhe: não havia outro grande predador. O Majungasauro era o único. A conclusão foi inevitável. As marcas de mordida foram feitas por outros Majungasauros. Este dinossauro era um canibal. Em 2007, um estudo publicado na Nature confirmou isso. Ele não estava apenas limpando corpos mortos também. O espaçamento das marcas de dentes sugere predação ativa. Em tempos de seca ou escassez de alimentos, esses predadores voltavam-se uns contra os outros. Imagine a brutalidade. Um ecossistema tão severo que o predador do topo caça sua própria espécie para sobreviver. Anatomicamente, o Majungasauro era um tanque. Ele tinha uma modificação craniana única. Um osso nasal engrossado e fundido e um chifre em forma de domo no topo de sua cabeça. Alguns cientistas teorizam que isso era usado para rituais de cabeçadas, semelhante às ovelhas selvagens modernas. Seu corpo era atarracado e poderoso, com pernas extremamente curtas. Ele não era rápido. Não precisava ser. Suas presas, saurópodes de pescoço longo como o Rapetossauro, eram lentas. As mandíbulas do Majungasauro também eram únicas. Elas tinham um mecanismo especializado para a mordida de pescoço. Os músculos do pescoço eram massivos, permitindo-lhe segurar uma vítima em luta por períodos prolongados. Ele era um predador de morder e segurar, contrastando com as táticas de cortar e correr do Carcharodontossauro. Ele também sofria. Encontramos ossos de Majungasauro fundidos com artrite e repletos de infecções ósseas. A vida na Madagascar pré-histórica era uma luta constante contra doenças, fome e seu próprio vizinho tentando comer você. Este dinossauro representa o desespero do Cretáceo. Quando o mundo começa a morrer, a moralidade, ou o que quer que seja o equivalente dinossauro, vai pela janela. A sobrevivência é a única regra. Vamos falar sobre medo. O que é mais assustador? Um monstro que você pode ver, ou um monstro que observa você quando você não pode vê-lo? Entrem os Troodontídeos, especificamente o gênero anteriormente conhecido como Troodonte. Estamos na formação Prince Creek, no Alasca, há 69 milhões de anos. Isto não é um paraíso tropical, é o Ártico. Durante o inverno, o sol não nasce por meses. É um mundo de crepúsculo perpétuo e neve. A maioria dos dinossauros não conseguia sobreviver aqui, mas o Troodonte prosperou. Por quê? Por causa de seus olhos. As órbitas do Troodonte eram enormes em relação ao tamanho de seu crânio. Elas eram voltadas para a frente, dando-lhe uma visão binocular melhor do que a de um falcão moderno. Mas o mais importante, elas eram adaptadas para pouca luz. Este era um caçador noturno. Enquanto os herbívoros estavam amontoados no escuro, no frio congelante, o Troodonte estava ativo. Mas a parte mais assustadora é o cérebro. Usamos uma métrica chamada quociente de encefalização. Ela mede o tamanho do cérebro em relação ao tamanho do corpo. O Troodonte tinha um dos maiores QEs de qualquer dinossauro. Ele era inteligente, possivelmente tão inteligente quanto um gambá moderno ou um pássaro. Isso significa que ele podia resolver problemas, ele podia se comunicar, ele podia armar armadilhas. No Alasca, o Troodonte crescia mais do que seus primos no sul. Este é um fenômeno chamado regra de Bergman. O Troodonte do Alasca media cerca de 6 a 8 pés de altura. Seus dentes eram únicos. Eles não eram apenas serrilhados. Tinham dentículos grandes e em forma de gancho, semelhantes aos de um tubarão, mas amplamente espaçados.
Isso sugere uma dieta que incluía carne, osso e possivelmente até vegetação resistente. Era um onívoro oportunista. Imagine ser um pequeno herbívoro no inverno ártico. Você está com frio. Você não consegue ver nada. De repente, você ouve um farfalhar. Você não vê o predador até que seus olhos brilhantes estejam bem na sua frente. E ele não está sozinho. Ninhos de trodonte encontrados em Montana sugerem que eles cuidavam de seus filhotes. Eles punham ovos em pares e provavelmente os chocavam como pássaros. Este investimento parental significa que a população era unida. Se você mexesse com um trodonte jovem, você estaria lidando com os pais. O tropo do dinossauro inteligente é frequentemente exagerado na ficção científica, mas o trodonte é o mais próximo que chegamos de um velociraptor que pode abrir portas. Era uma máquina biológica construída para a escuridão. Temos que quebrar as regras por um segundo. O título diz dinossauros, mas você não pode falar sobre o horror pré-histórico sem mencionar a coisa que comia dinossauros. Estamos de volta à idade campaniana no Texas, Montana e Carolina do Norte. As vias navegáveis eram governadas pelo Deinosuchus riograndensis. Deinosuchus significa crocodilo terrível, e terrível é um eufemismo. Este não era apenas um jacaré grande, era um leviatã. Ele crescia até 35 pés de comprimento e pesava aproximadamente de 5 a 8 toneladas. Para visualizar isso, ele era mais longo que um ônibus escolar e pesado o suficiente para esmagar uma caminhonete completamente. Por muito tempo, pensamos que ele era apenas um comedor de peixes, mas então paleontólogos começaram a encontrar algo perturbador. Na formação Aguja do Texas, eles encontraram vértebras da cauda de dinossauros bico de pato e até de tiranossauros de tamanho médio com marcas de mordida, mas não quaisquer marcas de mordida. Eram perfurações circulares no osso, elas coincidiam com os dentes do Deinosuchus. E veja só, o osso mostrava sinais de cicatrização. Isso significa que o dinossauro foi atacado, mordido por um crocodilo de 35 pés, e de alguma forma escapou. Ele viveu para contar a história. A força da mordida de um Deinosuchus é estimada em cerca de 23.000 a 100.000 newtons. Isso é mais forte do que a de um T-Rex. Ele tinha dentes do tamanho de bananas, mas eram robustos e projetados para alimentação por torção, o giro da morte. Então aqui está o cenário. Um apalachiosauro sedento vai à margem do rio para beber. Ele pensa que está no topo da cadeia alimentar. A água explode. O Deinosuchus lança seu corpo de 8 toneladas para fora da lama. Ele agarra o tiranossauro pelo pescoço. A força da mordida estraçalha a traqueia. Então o crocodilo gira. O dinossauro é arrastado para as profundezas. Este réptil prova que os dinossauros nem sempre eram os predadores ápice. Na água, eles eram presas. Estudos recentes sobre a filogenia do Deinosuchus sugerem que ele tinha 2 grandes buracos na ponta do focinho, não relacionados à respiração. Sua função é desconhecida, mas eles aumentam a aparência monstruosa. Ele viveu em ambos os lados do mar interior ocidental. Era um monstro bicosteiro. Então, quando você imaginar os Estados Unidos pré-históricos, não imagine apenas o T-Rex caminhando pela floresta. Imagine o T-Rex tendo medo de chegar perto da água. Se o Deinosuchus governava os rios, o Tilosaurus governava o oceano. E sim, o Kansas costumava ser um oceano. Entre 100 e 66 milhões de anos atrás, uma massa massiva de água chamada Mar Interior Ocidental cobria o meio da América do Norte. Ele conectava o Oceano Ártico ao Golfo do México. Era raso, quente e absolutamente infestado de monstros. O rei deste mar era o Tilosaurus proriger. Este é um mosasauro, um lagarto marinho gigante intimamente aparentado aos lagartos monitores e cobras modernos. Alcançava comprimentos de 45 a 50 pés. Mas ao contrário do plesiosauro, que tinha pescoços longos e cabeças pequenas, o tilossauro foi construído para a violência. Ele tinha um crânio massivo e pesado e um corpo aerodinâmico. Sua arma de escolha era o ariete. O focinho do tilossauro estendia-se muito além de seus dentes. Era um ariete ósseo. Evidências sugerem que ele colidiria com as presas em altas velocidades para atordoá-las ou romper órgãos internos antes de morder. E a mordida? O tilossauro tinha 2 fileiras de dentes em sua mandíbula superior. A segunda fileira, chamada dentes pterigoides, ficava no céu da boca. Esses dentes eram curvados para trás. Uma vez que um tilossauro agarrava algo, não havia marcha a ré. A presa só podia se mover para baixo na garganta.
Sabemos exatamente o que ele comia porque encontramos conteúdos estomacais. Dentro de um fóssil de tilossauro encontrado em Dakota do Sul, encontramos um tubarão, um mosasauro menor, um pássaro mergulhador e um plesiosauro. Basicamente, ele comia de tudo, mas a descoberta mais aterrorizante veio em 2018. Paleontólogos analisaram as costelas de um tilossauro e encontraram sinais de maltodescompressão. Isso significa que esses animais estavam mergulhando fundo, permanecendo lá por longos períodos e subindo rápido demais. Eles estavam forçando seus limites biológicos para caçar. O mar interior ocidental era perigoso por outra razão. Não havia onde se esconder. Era uma coluna de água aberta, sem recifes, sem cavernas. Apenas água azul e dentes. Se você fosse um dinossauro como um nodossauro e fosse arrastado para o mar durante uma inundação, você estaria indefeso contra o tilossauro. Esta criatura representa o domínio total dos répteis. Eles não apenas conquistaram a terra, eles retornaram ao mar e conquistaram isso também. A rocha inquebrável de Hell Creek. Se você quer sobreviver na formação Hell Creek há 66 milhões de anos, você tem duas opções: ser o T-Rex ou ser a coisa que o T-Rex tem medo de morder. Conheça o Ankylosaurus magniventris. Descoberto em 1906 pelo lendário Barnum Brown, este animal é a definição de letalidade pura. Ele tinha aproximadamente 26 a 30 pés de comprimento e pesava até 8 toneladas. Era um tanque biológico largo e rasteiro. Mas vamos falar sobre a armadura. O anquilossauro não tinha apenas pele grossa, ele era coberto por osteodermos. Estes são ossos que crescem dentro da pele. São as mesmas estruturas que você vê nos crocodilos modernos, mas sob esteroides. Essas placas variavam de pequenos botões a espinhos massivos. Elas estavam dispostas em um mosaico complexo que cobria o pescoço, as costas, os quadris e a cauda. Até as pálpebras eram blindadas. Se um anquilossauro fechasse os olhos, uma veneziana de osso deslizava para baixo. Não havia pontos vulneráveis, mas a defesa não ganha guerras. Você precisa de uma arma. A clava da cauda do anquilossauro é uma das armas biológicas mais perigosas que já evoluíram. A extremidade da cauda era fundida em um nó massivo de osso sólido. Pesava mais de 100 libras. Estudos de biomecânica conduzidos em 2009 pela paleontóloga Victoria Arbor analisaram a força do impacto. A cauda era endurecida por tendões ossificados que permitiam ao animal balançá-la com uma velocidade aterrorizante. Os resultados: a cauda podia balançar a aproximadamente 100 pés por segundo. A força do impacto era suficiente para gerar mais de 10.000 newtons. Para colocar isso em perspectiva, se um anquilossauro balançasse sua cauda e atingisse o tornozelo de um T-Rex, não apenas causaria uma contusão, estilhaçaria a tíbia. Uma perna quebrada para um predador de 9 toneladas é uma sentença de morte, significa a fome. Então aqui está o ponto. Os predadores provavelmente evitavam anquilossauros adultos saudáveis. Não valia o risco. Mas descobertas recentes tornaram isso ainda mais interessante. Em 2017, uma nova espécie de anquilossauro foi descrita chamada Zool crurivastator. O nome significa literalmente Zool, destruidor de canelas. O fóssil do Zool estava tão bem preservado que ainda tinha as bainhas de queratina nos espinhos e na clava da cauda. Provou que a cauda não era apenas uma bola redonda, era cravejada de espinhos. Era uma estrela da manhã. E veja só, o fóssil do Zool mostrava evidências de danos nos seus espinhos laterais. Mas o dano havia cicatrizado. O posicionamento sugere que ele foi atingido pela clava da cauda de outro Zool. Isso implica que eles não estavam apenas lutando contra predadores. Eles estavam lutando entre si. Estes tanques ambulantes estavam batendo nos flancos uns dos outros com marretas durante as temporadas de acasalamento. O anquilossauro tinha um intestino massivo. Era um tanque de fermentação. Ele comia samambaias rasteiras e vegetação resistente. Processava enormes quantidades de fibra para alimentar seu corpo massivo. Mas, apesar de ser um herbívoro, ele se encaixa na lista espantoso por causa de sua pura indestrutibilidade. Ele representa o auge da evolução defensiva. A natureza construiu uma muralha, deu-lhe uma marreta e a soltou em Montana. Nas mesmas florestas onde o anquilossauro estava quebrando tornozelos, outra anomalia da natureza estava rachando crânios, Pachycephalosaurus wyomingensis. O nome significa lagarto de cabeça espessa,
E eles não estavam brincando. O domo no topo do crânio deste dinossauro era feito de osso sólido. Tinha até 10 polegadas de espessura. Por décadas a teoria era simples. Eles eram as ovelhas selvagens do Cretáceo. Os machos se alinhavam, investiam uns contra os outros e batiam as cabeças para ganhar as fêmeas. Mas a física é complicada. Alguns cientistas argumentaram que uma colisão direta cabeça com cabeça quebraria seus pescoços. As vértebras do pescoço não pareciam fortes o suficiente para absorver o choque de 2 animais de 1000 libras colidindo em velocidade total. Eles sugeriram o golpe de flanco, atingir um ao outro na lateral. Mas em 2013, um estudo analisou as patologias nos crânios de Pachycephalossauro. Eles encontraram fraturas cicatrizadas. Onde estavam as fraturas? Exatamente no topo do domo. Isso confirma que eles estavam, de fato, batendo as cabeças. A evolução havia projetado um crânio que poderia suportar forças de impacto que transformariam um cérebro humano em geleia. Mas o verdadeiro fator uau veio de uma teoria da conspiração que se provou verdadeira. Por anos tivemos 3 dinossauros diferentes na formação Hell Creek: Dracorex hogwartsia, Stygimoloch spinifer e Pachycephalosaurus. Em 2009, os paleontólogos Jack Horner e Mark Goodwin propuseram uma ideia radical. O que a maioria das pessoas não percebe é que os dinossauros mudavam de forma à medida que cresciam. Eles cortaram os crânios de Dracorex e Stygimoloch. Analisaram a histologia óssea. O osso do Dracorex era esponjoso e de crescimento rápido. Era um juvenil. O Stygimoloch era um adolescente. O Pachycephalossauro era o adulto. Eram todos o mesmo animal. Conforme o animal crescia, a cabeça chata inflava em um domo e os espinhos na parte de trás da cabeça eram absorvidos. Esta transformação é aterrorizante. Significa que o animal se metamorfoseava de um dragão espinhoso em um ariete conforme atingia a maturidade de classificação X. O Pachycephalossauro era o maior de sua espécie, atingindo cerca de 15 pés de comprimento. Era bípede e provavelmente onívoro. Seus dentes eram pequenos e estriados, capazes de triturar plantas, mas os dentes frontais eram cônicos, como os de um carnívoro. É possível que comessem insetos, lagartos ou até pequenos mamíferos para suplementar sua dieta. Imagine um animal de 1000 libras que resolve todos os problemas batendo neles com um capacete de osso. Esse é o Pachycephalossauro. Precisamos falar sobre a descoberta mais estranha na história da paleontologia. Em 1965, paleontólogos poloneses no deserto de Gobi encontraram 2 braços massivos, com 8 pés de comprimento. Eles tinham 3 dedos, cada um com garras gigantes e curvas na ponta. Eles o nomearam Deinocheirus mirificus, o que significa mão terrível. Mas foi só isso, sem cabeça, sem corpo, apenas os braços. Por 50 anos, este foi o maior mistério na área. Era um superpredador? Era um monstro que comia T-Rexes? Artistas o desenhavam como um monstro musculoso e aterrorizante. Então o mercado negro se envolveu. No início dos anos 2000, ladrões de fósseis desenterraram 2 novos esqueletos de deinocheiros na Mongólia. Eles roubaram os crânios e os pés e os venderam para colecionadores particulares. Os corpos foram deixados para apodrecer. Eventualmente, as partes roubadas apareceram na Europa. Em 2014, elas foram repatriadas para a Mongólia e reunidas com os corpos. Finalmente, vimos a besta inteira. E ninguém esperava o que viu. Não era um superpredador. Era um pato gigante com corcunda. O Deinocheirus era um ornitomimossauro, mas havia crescido em proporções absurdas. Tinha 36 pés de comprimento e pesava 6 toneladas. Tinha uma corcunda massiva em suas costas, possivelmente armazenamento de gordura ou uma vela de exibição. Sua cabeça era longa e tinha um bico achatado, como o de um pato, sem dentes. Então, para que serviam as mãos terríveis? O conteúdo estomacal nos deu a resposta. Dentro do intestino, encontraram escamas de peixe e gastrólitos. O Deinocheirus era um onívoro. Ele entrava em águas rasas, usava suas garras massivas para desenterrar plantas aquáticas ou fisgar peixes, e os aspirava com seu bico de pato. Mas não deixe o rótulo de pato enganar você. Este animal era perigoso. Vivia ao lado do Tarbossauro. Um pato de 5 toneladas não sobrevive no território do T-Rex sendo bonzinho. Aqueles braços de 8 pés eram armas poderosas. Se um Tarbossauro chegasse muito perto, o Deinocheirus poderia desferir um tapa que rivalizaria com o de um urso cinzento.
As garras eram rombas, mas pesadas. Um golpe causaria um trauma massivo por força bruta. O Deinocheiros está nesta lista porque representa a pura imprevisibilidade da evolução. Pegou o plano corporal de um corredor rápido, retardou-o, tornou-o massivo e deu-lhe os braços de um monstro. É um lembrete de que a natureza não é apenas cruel, ela é criativa. Catalogamos os monstros, os mordedores, os fatiadores, os tanques e as anomalias. Mas há 66 milhões e 40 mil anos, em um dia de primavera, o predador ápice definitivo chegou. Não era um dinossauro. Era uma rocha, um asteroide condrito carbonáceo com aproximadamente 6 a 9 milhas de largura. Esse é o tamanho do Monte Everest ou da ilha de Manhattan. Ele estava viajando a 40 mil milhas por hora. Atingiu a Terra na península de Yucatán, no atual México. Este evento é a definição de espantoso. É o pior dia único na história da vida multicelular. Vamos detalhá-lo segundo a segundo. No segundo preciso do impacto, o asteroide atingiu o oceano. Mas, devido à sua velocidade, ele não apenas espirrou água. Ele perfurou um buraco através da água e da crosta terrestre, mergulhando 20 milhas de profundidade em uma fração de segundo. A energia liberada foi equivalente a 100 milhões de megatons de TNT. Isso é bilhões de vezes mais forte que a bomba lançada sobre Hiroshima. O asteroide vaporizou-se instantaneamente. A rocha matriz vaporizou-se. Uma onda de choque de plasma, mais quente que a superfície do Sol, expandiu-se para fora. Tudo num raio de 600 milhas foi incinerado instantaneamente. Os dinossauros no México nem souberam que estavam morrendo. Eles foram transformados em cinzas, antes mesmo que a luz da explosão alcançasse seus cérebros. Apenas 10 minutos depois, a Terra começou a agir como um líquido. O impacto foi tão violento que o solo sólido se comportou como água. A crosta ondulou. Uma cordilheira mais alta que o Himalaia ergueu-se no centro da cratera e depois colapsou em minutos. Este colapso desencadeou um mega tsunami. A onda inicial tinha indiscutivelmente 1 milha de altura. Correu pelo Golfo do México, obliterando as costas do que hoje são o Texas e a Flórida. Empurrou a água para o interior por centenas de milhas, afogando ecossistemas inteiros instantaneamente. Dentro da primeira hora, uma chuva mortal de vidro começou a cair. Aqui é onde o horror se torna específico. Quando o asteroide atingiu, ele lançou bilhões de toneladas de rocha derretida no espaço. Esses detritos escaparam da atmosfera, resfriaram-se no vácuo do espaço e transformaram-se em pequenas esferas de vidro chamadas tectitos ou esferulitos. Então a gravidade assumiu o controle. As esferas de vidro caíram de volta à Terra. Ao reentrarem na atmosfera, a fricção as aqueceu. Imagine o céu cheio de trilhões de estrelas cadentes. A atmosfera superaqueceu. A temperatura do ar ao nível do solo subiu para centenas de graus Fahrenheit em todo o mundo. Era essencialmente um forno. A pele fina, como o papel dos pterossauros, pegou fogo. As penas dos raptores inflamaram-se. A maioria dos dinossauros que estavam ao ar livre morreu nesta fase. Eles foram assados vivos pelo calor que irradiava do céu. Por décadas, este cenário de hora zero foi apenas uma teoria baseada em modelos de computador. Mas em 2019 tudo mudou. Um paleontólogo chamado Robert De Palma publicou um artigo sobre um local chamado Tunis, na formação Hell Creek, na Dakota do Norte. Este local é o santo graal da ciência da extinção. Aqui está o que eles encontraram: uma confusão misturada de peixes de água doce misturados com amonites marinhos de água salgada, troncos de árvores e ossos de triceratops. Mas o detalhe está nas brânquias. Dentro das brânquias dos peixes fossilizados, encontraram microtectitos, as pequenas esferas de vidro do asteroide. Isso significa que esses peixes estavam vivos quando a chuva de vidro começou a cair. Eles respiraram os detritos do impacto que aconteceu a 2.000 milhas de distância, no México. Mas aqui está o detalhe. Como criaturas marinhas e peixes de água doce acabaram misturados em uma pilha de lama na Dakota do Norte. O impacto causou um terremoto massivo, magnitude 10 ou 11. Isso desencadeou um seiche nos rios interiores. Uma muralha massiva de água subiu o rio, enterrando tudo em seu caminho em segundos. Em Tunis, encontramos uma tartaruga empalada por uma estaca de madeira. Encontramos uma perna de tesselossauro que parece ter sido arrancada pela violência da onda. Temos basicamente um retrato do dia exato em que os dinossauros morreram. Isso valida a violência. Prova que a catástrofe foi global, instantânea e inevitável. Porque os crocodilos sobreviveram.
O calor eliminou muitos, o tsunami eliminou mais, mas o verdadeiro monstro, aquele que extinguiu 75% de toda a vida, foi o silêncio que se seguiu. O asteroide atingiu um depósito de gesso. Esse enxofre vaporizado combinou-se com a fuligem dos incêndios florestais globais. Uma nuvem de aerossóis de ácido sulfúrico envolveu o planeta. Ela bloqueou o Sol. Por meses, possivelmente anos, a Terra mergulhou na escuridão. A fotossíntese parou completamente. A cadeia alimentar colapsou de baixo para cima. As plantas morreram. Os herbívoros morreram de fome. Seus corpos massivos exigiam centenas de quilos de comida por dia. Não havia nada para comer. Os carnívoros banquetearam-se com as carcaças por um tempo, mas eventualmente a carne acabou. Eles morreram de fome. A temperatura despencou. O mundo tropical do Cretáceo transformou-se em um deserto congelado. É por isso que os dinossauros morreram, mas os crocodilos sobreviveram. Os deinosuchos e os crocodilos menores eram aquáticos. Eles podiam sobreviver de detritos na água, tinham metabolismos lentos, podiam passar meses sem comer. Os pequenos mamíferos sobreviveram porque eram escavadores. Eles podiam se esconder do calor e do frio, comiam insetos e raízes. Mas os dinossauros não aviários, eles eram grandes demais, especializados demais. Eram os mestres de um mundo que não existia mais. A extinção não foi uma luta, foi um despejo. A maioria das pessoas olha para um pombo e vê uma praga. Um paleontólogo olha para um pombo e vê um dinossauro voador encolhido. Taxonomicamente, as aves são dinossauros. Elas são a única linhagem de terópodes que sobreviveu ao evento de extinção KPG. Mas por milhões de anos após o asteroide, elas não apenas chilreavam nas árvores. Elas tentaram recuperar o trono. Bem-vindo ao reinado dos Forus-Racidae, mais conhecidos como as aves do terror. Estas foram as sucessoras espirituais diretas do Tyrannosaurus Rex e do Utahraptor. Elas evoluíram na América do Sul, que foi um continente-ilha isolado durante a maior parte da era Cenozoica. Sem grandes mamíferos carnívoros para detê-las, as aves ficaram grandes, espantoso grandes. O exemplo mais aterrorizante é o Titanis valeri. Esta ave tinha mais de 8 pés de altura e pesava cerca de 330 libras. Ela não voava. Suas asas eram minúsculas, possivelmente usadas para exibição ou equilíbrio, mas suas pernas eram massivas. Podia correr a velocidades estimadas em 40 milhas por hora. E a arma? O bico. O crânio de uma ave do terror era enorme, ganchudo e extremamente rígido. Ao contrário dos raptores modernos que usam suas garras para caçar, o Titanis usava sua cabeça como um machado. Simulações de biomecânica sugerem que ele caçava correndo ao lado de cavalos pequenos ou mamíferos primitivos e golpeando com o bico para baixo na medula espinhal. Era um ataque de precisão projetado para romper a conexão entre o cérebro e o corpo instantaneamente. Os músculos do pescoço eram incrivelmente grossos, permitindo-lhe puxar de volta com uma força tremenda, rasgando a carne do osso. Mas aqui está o fator uau. Há cerca de 3 milhões de anos, as Américas do Norte e do Sul se conectaram através do Istmo do Panamá. Este foi o grande intercâmbio biótico americano. Gatos, ursos e lobos moveram-se para o sul. As aves do terror moveram-se para o norte. O Titanis valeri é a única espécie de ave do terror conhecida por ter invadido os Estados Unidos. Fósseis foram encontrados no Texas e na Flórida. Imagine a cena. Ancestrais primitivos do lobo e do tigre dentes de sabre cara a cara com uma ave predatória de 8 pés de altura. Foi um embate de eras. A linhagem dos dinossauros contra a linhagem dos mamíferos. Eventualmente, os mamíferos venceram. As aves do terror foram extintas há cerca de 1,8 milhão de anos, provavelmente superadas por predadores modernos ou incapazes de se adaptar às mudanças climáticas. Mas por 60 milhões de anos, os dinossauros mantiveram a coroa. Eles provaram que o plano corporal de um caçador bípede de bico afiado é um dos designs mais eficazes da natureza. Os dinossauros estabeleceram um alto padrão para o horror. Mas quando eles partiram, os mamíferos assumiram o posto e criaram algo que rivaliza com qualquer réptil em termos de pura feiura e brutalidade. Conheça os entelodontes, os porcos do inferno, especificamente o gênero Diodon. O nome vem do grego significando dente hostil. O Diodon viveu na América do Norte há cerca de 20 milhões de anos. Não era um porco verdadeiro, mas parecia um javali do círculo mais profundo do submundo. Ele tinha 6 pés de altura no ombro. Tinha um crânio de 3 pés de comprimento.
A cabeça era coberta de verrugas ósseas e flanges. Estas eram provavelmente usadas para proteção durante lutas de dominância, onde dois Diodons batiam suas cabeças e mordiam o rosto um do outro. Encontramos crânios fósseis com marcas de perfuração que coincidem com os dentes de sua própria espécie. Mas os dentes são a parte assustadora. O Diodon tinha um conjunto completo de incisivos, caninos gigantes e molares esmagadores de ossos. Era um onívoro no sentido mais violento. Comia raízes, comia carne e provavelmente roubava refeições de outros predadores. Era o valentão do Cenozoico. Se uma matilha de cães primitivos abatesse um camelo, o Diodon investiria. Com um peso de 4.000 libras, nada podia detê-lo. Ele estalava os ossos da carcaça para chegar à medula. Ele representa o fato de que monstros não são específicos do Mesozoico. Dê à evolução tempo suficiente, e ela sempre criará um carniceiro gigante e esmagador de ossos. O Diodon preencheu exatamente o mesmo nicho ecológico que o T-Rex, apenas com pelos em vez de escamas. A mentira de Jurassic Park, porque a matemática odeia os dinossauros. Agora vamos abordar o elefante, ou melhor, o mamute, na sala. Passamos milhares de palavras falando sobre o quão aterrorizantes esses animais eram, mas os humanos têm essa curiosidade suicida. Queremos vê-los, queremos tocá-los. Os filmes nos disseram que era fácil. Encontrar um mosquito preso no âmbar, extrair o sangue, preencher as lacunas com DNA de sapo e pronto, você tem um parque temático. É uma ótima história, mas a realidade científica é uma barreira fria e dura. Aqui está o problema. O DNA é uma molécula e, como todas as moléculas, ele se decompõe. Ele tem uma data de validade. Em 2012, uma equipe de geneticistas na Nova Zelândia analisou ossos da ave extinta moa e calculou a meia-vida do DNA. O número que eles obtiveram é de 521 anos. Isso significa que a cada 521 anos, metade das ligações químicas na fita de DNA se rompe. Faça as contas. Após 1.000 anos, restam 25%. Após alguns milhares de anos, o código é uma bagunça ilegível. O limite teórico absoluto para um DNA legível é de cerca de 1,5 milhão de anos. E isso se o osso estivesse congelado no permafrost o tempo todo. O último dinossauro não aviário morreu há 66 milhões de anos. Estamos falando de um intervalo de tempo 44 vezes maior do que a vida útil da própria molécula de DNA. Tentar clonar um T-Rex a partir do âmbar é como tentar ler um livro que foi queimado até virar cinzas, depois dissolvido em água e espalhado por um furacão. Não é apenas difícil. Fisicamente, a informação desapareceu. Mas logo quando os cientistas fecharam o livro sobre a biologia dos dinossauros, algo impossível aconteceu. Em 2005, uma paleontóloga chamada Mary Schweitzer estava trabalhando com um fêmur de Tyrannosaurus rex, conhecido como Moore 1125, encontrado na formação Hell Creek, em Montana. O osso era tão pesado que tiveram que quebrá-lo para caber no helicóptero de transporte. Quando Schweitzer levou os fragmentos para o laboratório, ela fez algo pouco ortodoxo. Dissolveu os minerais duros do osso em ácido. Por todas as leis da biologia, não deveria ter sobrado nada além de poeira, mas não foi isso que aconteceu. Quando os minerais se dissolveram, ela ficou com um tecido macio e flexível. Ele era elástico. Sob o microscópio, ela viu vasos sanguíneos transparentes e ramificados. E dentro desses vasos havia estruturas pequenas, redondas e vermelhas que pareciam exatamente, e quero dizer exatamente, como glóbulos vermelhos. A comunidade científica entrou em guerra. As pessoas diziam que era impossível, alegavam que era biofilme, basicamente lodo bacteriano que havia tomado a forma dos vasos, mas Schweitzer continuou testando. Em estudos posteriores, ela identificou vestígios de colágeno, actina e tubulina, proteínas específicas que constroem os corpos dos vertebrados. A teoria atual é que o ferro no sangue do dinossauro agiu como um preservativo de formaldeído, criando ligações cruzadas nas proteínas e congelando-as no tempo. Isso muda tudo. Embora não tenhamos a sequência completa do DNA para construir um clone, temos proteínas reais de dinossauro. Temos os blocos de construção, estamos tocando a realidade biológica de um monstro que morreu éons antes do primeiro humano abrir os olhos. Então, se não podemos cloná-los, estamos sem sorte? Não exatamente. Entra Jack Horner. Ele é o lendário paleontólogo que prestou consultoria para os filmes Jurassic Park e o homem que provou que os dinossauros cuidavam de seus filhotes.
Ele percebeu que não precisamos de DNA antigo porque temos uma cópia de segurança vivendo em nossos quintais. Basicamente, as aves não são apenas parentes dos dinossauros, elas são dinossauros. Terópodes, para ser exato. Um frango é tecnicamente um raptor emplumado e fortemente modificado, o que significa que o DNA de um T-Rex está escondido bem dentro do código genético de um balde do KFC. Aqui está a parte louca. A evolução geralmente não deleta genes, ela apenas os desliga como um interruptor genético, deixando traços antigos adormecidos chamados atavismos esperando para serem acordados. Sabemos com certeza que as galinhas ainda têm o código para dentes, porque uma galinha mutante chamada Taupid 2 realmente desenvolve dentes de réptil em forma de cone no ovo, antes de reabsorvê-los. Vai mais fundo, porque elas também carregam o projeto para caudas longas. As aves modernas têm um osso da cauda fundido chamado pigóstilo, mas o gene para a cauda longa e óssea de um dromeossauro ainda está lá, apenas silenciado. E se você olhar para as aves têm 3 dedos fundidos, mas o projeto para a garra preênsil de um Deinonychus ainda está bloqueado nessa fusão. O projeto de Horner, apelidado de Chickenosaurus, frangossauro, está tentando ligar manualmente esses interruptores de volta para a posição ligado durante o desenvolvimento do embrião. E isso não é ficção científica, já está acontecendo. Em 2015, uma equipe liderada por Bart e Jan Bular em Yale conseguiu bloquear as proteínas que formam o bico. O resultado? Os embriões de galinha desenvolveram um focinho. Não um bico, um focinho de dinossauro com um palato arredondado, semelhante ao de um Archaeopteryx ou de um Velociraptor. Outro estudo, em 2016, realizado por João Botelho, conseguiu impedir o congelamento do osso da fíbula na perna. As aves modernas têm um osso da perna curto e em forma de lasca. Os dinossauros tinham um osso longo e tubular que chegava ao tornozelo. Ao ajustar um gene, eles criaram galinhas com pernas de dinossauro. O objetivo não é criar um T-Rex. O objetivo é bioengenhar um Dino Chicken, um animal do tamanho de um peru com uma cauda longa e óssea para equilíbrio, mãos com garras em vez de asas, um focinho com dentes e escamas. Se eles tiverem sucesso, e Horner acredita que é uma questão de quando, não de se, teremos um dinossauro vivo e respirando. Não será um clone, será um reboot. Isso nos leva à pergunta final, aquela que pertence ao roteiro de um filme de terror. Só porque podemos, deveríamos. Passamos todo este documentário detalhando como os Estados Unidos pré-históricos eram um matadouro. Esses animais não eram como leões ou ursos, eram máquinas biológicas ajustadas para a hiperviolência. O Utahraptor não apenas mordia, ele desentranhava. O Deinosuchus não apenas atacava, ele executava o giro da morte para arrancar membros das articulações. Se um Chickenosaurus escapar, não é uma piada ecológica. É uma espécie invasora com o equipamento de um monstro do Cretáceo. Imagine um bando de animais do tamanho de perus com os instintos de caça em grupo de um raptor e a taxa de reprodução de uma galinha. Eles dizimariam a vida selvagem local. Gatos, cachorros e crianças pequenas estariam no cardápio. Temos a tendência de romantizar a natureza. Olhamos para esqueletos de dinossauros em museus e pensamos que são majestosos. Esquecemos que, se você estivesse na formação Morrison há 150 milhões de anos, não sentiria admiração. Sentiria o terror mais primário de sua vida. Trazer esses códigos genéticos de volta para um mundo de cidades de vidro, 8 bilhões de humanos e ecossistemas frágeis, pode ser o erro mais arrogante que nossa espécie já cometeu. Estamos convidando o pesadelo de volta para casa. Isso nos leva ao monstro inteligente. O fóssil do bloco de Strebe prova que eles morreram juntos, o que implica fortemente que caçavam juntos. Um único Utahraptor é aterrorizante. Uma equipe coordenada deles é uma sentença de morte. Sua única fraqueza era o limite de tamanho. Por mais mortais que fossem, um terópode de várias toneladas poderia simplesmente esmagá-los com sua massa. Por que este gigante sul-americano entra na lista? Por causa do fator gangue. Temos evidências de 7 indivíduos de diferentes idades vivendo juntos. Isso muda a matemática da sobrevivência. Um bando de predadores de 40 pés caçando o maior animal que já caminhou sobre a Terra é um nível de violência que não conseguimos compreender. Não é uma caçada, é uma guerra. A coordenação necessária para derrubar um titã de 80 toneladas os coloca no topo da lista. O rei. Mesmo tendo tentado focar em monstros menos conhecidos, o T-Rex é a referência por um motivo. Ele não era o maior, e talvez nem o mais rápido,
mas foi o monstro mais super engenheirado da história. A força da mordida foi calculada em 12.800 libras. Para colocar em perspectiva, isso é pressão suficiente para esmagar o motor de um carro. O T-Rex não tinha dentes projetados para fatiar carne como um tubarão. Ele tinha dentes como estacas de ferrovia projetados para explodir ossos. Quando um T-Rex te mordia, você não sangrava até morrer. Sua integridade estrutural falhava. Ele pulverizava o esqueleto. Ele tinha visão binocular como a de uma águia e um olfato melhor do que o de um cão de busca. Era a arma biológica perfeita. O predador ápice supremo não era um animal. Era uma rocha. Por que este é o número 1? Porque a biologia tem limites. O T-Rex precisava dormir. O Mapussauro podia morrer de doença. O asteroide não se importava. Ele não se importava com o tamanho dos seus dentes. Não se importava com a espessura da sua armadura. Quando aquela rocha de 6 milhas de largura atingiu a península de Yucatán, liberou a energia de 100 milhões de bombas nucleares. Em segundos, vaporizou a crosta. Enviou uma parede de fogo através do continente. Depois veio a escuridão. Ela bloqueou o sol por anos. As plantas morreram. Os herbívoros morreram de fome. Os carnívoros comeram os herbívoros, depois morreram de fome. Os dinossauros governaram por 160 milhões de anos. Um reinado tão longo que o tempo entre o estegossauro e o T-Rex é maior do que o tempo entre o T-Rex e nós. Eles eram os mestres do planeta, e o asteroide os apagou em uma única tarde. É o lembrete definitivo de que a vida é frágil e o domínio é temporário. Os Estados Unidos pré-históricos, e de fato o mundo inteiro, eram um pesadelo. Não era um desenho animado de Em Busca do Vale Encantado, da lama ensanguentada do Jurássico, onde o alossauro rondava aos pântanos turvos do Cretáceo, onde o Deinosuchus esperava por um passo em falso. Este planeta tem tentado ativamente eliminar seus habitantes por éons. Nós, os mamíferos, somos os sobreviventes acidentais. Somos os descendentes das criaturas parecidas com ratos que corriam no escuro, aterrorizadas, escondendo-se em tocas enquanto os gigantes sacudiam a terra acima. Sobrevivemos porque éramos pequenos, estávamos assustados e tivemos sorte. Então, da próxima vez que você dirigir pelas rochas vermelhas de Utah, ou observar as terras áridas de Montana, ou atravessar as planícies do Texas, lembre-se disto. Você está dirigindo sobre um cemitério de monstros. Sob seus pneus estão os ossos de criaturas que veriam você como nada mais do que um lanche calórico. O pesadelo acabou por enquanto, enterrado sob camadas de rocha e tempo. Mas se Jack Horner e sua equipe tiverem sucesso, ou se os geneticistas estiverem certos sobre a resiliência da matéria biológica, poderemos descobrir que o pesadelo não é história. Ele está à espera.